Oi, pessoal. Então vamos voltar aqui. Uma outra doença importante que vale a pena a gente ressaltar que acomete o sistema respiratório é o efizema pulmonar, né? Lembrando que o efizema pulmonar é uma doença que acomete os bronquíolos terminais e mais especificamente os alvéolos. É uma doença que compromete a troca, né, gasosa, né? Então, assim, como o dióxido de carbono tem uma grande afinidade, né, a mais com o sistema respiratório, na questão de ligar essas partículas, o oxigênio acaba sendo substituído por ele, tá? Então, o dióxido de carbono acaba destruindo, né, a parede dos alvéolos devido a uma hiperdistensão que ocorre. Ele causa essa hiperdistensão nas paredes dos alvéolos, ou seja, uma distensão anormal dos espaços aéreos alveolares. E se tem essa hiperdistensão, ocorre uma destruição alveolar e, consequentemente, parte ou todo o pulmão perde a elasticidade. Então, efizema é uma perda da elasticidade do tecido pulmonar devido à excessiva dilatação e destruição dos alvéolos, né? E das questões que acaba levando a esse comprometimento é o tabagismo, tá? Então, o efizema pulmonar, na verdade, ele é um estado terminal, né, de um processo que acaba comprometendo o pulmão. Neste estágio, fica comprometido, né, todo o espaço pelo aumento do espaço pulmonar, espaço morto pulmonar. Então, a área pulmonar, onde não ocorre nenhuma troca gasosa devido ao prejuízo que foi ocasionado pelo comprometimento, como que eu poderia falar? Como eu poderia dizer para vocês? Pelo comprometimento que o dióxido de carbono levou, né, este paciente acaba sendo direcionado a uma hipoxemia, ou seja, uma baixa concentração de oxigênio no sangue arterial, né? Diferente da hipóxia, que é uma baixa de sangue nos tecidos. Hipoxemia é uma baixa de concentração, tá certo? De oxigênio no sangue arterial. E tudo isso está acontecendo porque o meu organismo não está conseguindo eliminar o dióxido de carbono, né? Então, a hipoxemia, ela ocorre toda vez, né, que a eliminação do dióxido de carbono está prejudicada e gera um outro problema chamado hipercalemia. A alta concentração de dióxido de carbono leva a uma hipercalemia. Então, a hipercalemia é igual ao que vocês já ouviram falar de acidose metabólica. A acidose metabólica nada mais é do que uma acidez excessiva do sangue e fluidos corporais. E essa acidez, ela pode reduzir o pH do sangue, tornando a respiração mais profunda e mais rápida, uma vez que o corpo está tentando liberar o excesso de ácido do sangue. Lembram lá do que eu acabei de explicar? Expliquei agora há pouco sobre a concentração de oxigênio, a alta e a baixa concentração de um e do outro, só voltar nos slides anteriores, tá? Bom, com o comprometimento, né, dos alvéolos pela hiperdistensão, né, dos capilares pulmonares, ocorre uma diminuição de tamanho, o alvéolo acaba morrendo e não tem nada ali para irrigar. Com essa diminuição dos capilares, há um aumento do fluxo sanguíneo pulmonar. E esse aumento do fluxo sanguíneo pulmonar força o coração, né, a manter uma pressão sanguínea mais elevada na artéria pulmonar. Agora a pergunta é: o coração todo ou parte dele, ou que parte, né, que acaba trabalhando dessa forma? Então, na verdade, é o ventrículo direito, né? Ele que acaba sendo forçado a manter uma pressão sanguínea mais elevada na artéria pulmonar. Sendo assim, a hipoxemia pode aumentar ainda mais as pressões arteriais pulmonares e, por esse motivo, acaba levando uma insuficiência cardíaca congestiva à direita por conta
de uma complicação direcionada do efizema pulmonar. Então, por que eu fiz essa colocação e esse acréscimo aqui para vocês? Só para vocês entenderem que toda vez que eu tenho comprometimento de um órgão vital, eu posso levar a uma lesão de um segundo órgão também que é vital, e nesse caso o coração. Então o efizema pode levar a uma insuficiência cardíaca congestiva à direita, ok? Quais são as manifestações clínicas, então, do efizema, né? Tá nesse slide aí que eu coloquei para vocês. O edema, né? Pulmonar, o edema de membros inferiores, porque acabou levando a uma congestão, né? Uma insuficiência cardíaca congestiva à direita. Uma distensão das veias do pescoço, uma dor na região do fígado, que pode estar atrelado a uma insuficiência renal, tá? Porque o retorno venoso está prejudicado e gera congestão no fígado. O retorno venoso está prejudicado por conta da insuficiência cardíaca congestiva à direita e gera edema em membros inferiores, porque o sangue não consegue voltar, tá? E sugerem o desenvolvimento... E uma série de problemas podem ser ocasionados por conta de um efizema propriamente dito, tá bom? O edema pulmonar, né, é o acúmulo de líquido nos pulmões, levando à insuficiência respiratória. Então, se eu tiver líquido nos pulmões, eu posso desenvolver uma insuficiência respiratória. Aqui eu já estou falando de outras patologias que podem acometer o sistema respiratório. Edema pulmonar é um deles, ok? A asma, né, é uma outra patologia que pode ser desenvolvida, pode se desenvolver no sistema respiratório, né, porque a asma é uma doença, ela é inflamatória, ela é crônica, né, e que resulta na redução ou mesmo na obstrução do fluxo de ar. Porque a asma, na verdade, ela causa um estreitamento das vias aéreas por hiperprodução de muco. Então, paciente que tem asma, ele tem muito muco, né? Houve um descontrole ali. E essa quantidade de muco excessivo, ela pode ser derivada de um processo alérgico. Processo alérgico esse que pode ter sido ocasionado por gases, diversos gases, que a pessoa tem contato de uma forma constante. E aí inflama aquela região. E ele é levado ou conduzido a um processo alérgico. Porque, na verdade, pessoal, processo alérgico, ele é um tipo de inflamação, tá? Então, olha só que interessante, coloquei aí para vocês. A DPOC, ela pode ser caracterizada por 3 sintomas diferentes. Tosse crônica, pela produção de escarro, a dispneia aos esforços, que acaba interferindo nas atividades do paciente, principalmente nas atividades laborais, né, de alguma atividade física, tá certo? Então o ar não tá passando de uma forma adequada, ele acaba tendo uma dispneia. Perda de peso, e isso acontece porque a dispneia interfere na alimentação, né, e no esforço respiratório, né, na verdade, é assim, se eu não consigo respirar bem, eu não consigo me alimentar, porque se eu coloco a comida na boca, eu tenho que ter pausas respiratórias para mastigar, para engolir, né? Lembra lá da epiglote que sobe e desce, né? Então ela cobre, né, a passagem de ar para que a comida possa passar. Então, teoricamente, eu fico pequenos intervalos sem respirar, mas para quem tem uma DPOC, um estreitamento ali, já vai ser algo que vai prejudicar bastante. E esse paciente que se esforça muito para respirar, muito para puxar o ar, ele queima muita energia, tá certo? Então aí é onde ocorre a perda de peso. Sem contar que esse paciente com DPC tem alto risco para insuficiência respiratória, ele pode parar a frequência respiratória dele a qualquer momento, né? Então, assim, com a progressão da doença, o paciente passa a fazer a utilização da musculatura acessória, ele passa a fazer a utilização forçada das costelas, né, que estão na posição inspiratória,
na tentativa de captar o ar, fazendo com que o tórax fique em forma de barril ou de pombo, né? Se vocês voltarem lá no exame físico que vocês fizeram alguns anos atrás, vocês vão lembrar das formas de tórax. E a forma de barril ou pombo é justamente a forma de tórax daquele paciente que busca de uma forma como se fosse brigando com a natureza para buscar o ar, o oxigênio, para que ele possa ficar bem. Além disso, tem a retração das fossas subclaviculares, né? Porque ele puxa tanto o ar que essas fossas subclaviculares elas ficam extremamente afundadas durante a respiração. Coloquei aqui para vocês os principais diagnósticos de enfermagem, né? Dentre eles estão as trocas gasosas, né? Que estão prejudicadas, a limpeza ineficaz das vias aéreas, o padrão ineficaz, o padrão respiratório ineficaz, né? Que mais? A intolerância à atividade, né? Decorrente à fadiga, padrões respiratórios, né? O déficit de conhecimento das categorias de autocuidado a ser realizado em casa, enfrentamento ineficaz relacionado com a socialização, porque esse paciente acaba tendo uma socialização reduzida, ele acaba desenvolvendo ansiedade, depressão, né? Porque ele acaba ficando incapacitado, ele não consegue fazer algumas atividades porque a DPOC, né, os sinais e sintomas que a DPOC causa uma série de transtornos. Queria que vocês associassem esses diagnósticos de enfermagem com os sinais e sintomas e as problemáticas que um paciente nessas condições apresenta. Eu coloquei aí para vocês esses diagnósticos de enfermagem e eu gostaria que vocês prescrevessem, né? Prescrevessem cuidados específicos para esses pacientes. Deixa eu ajustar aqui porque a minha câmerazinha tá abaixando, tá querendo cair aqui, né? Alguns estão voltando. Então, de acordo com esses diagnósticos de enfermagem, seria muito interessante se vocês conseguissem prescrever, né? E justificar essas prescrições que vocês forem fazendo para esses pacientes, tá? Mas eu gostaria que vocês fizessem assim, ó. Então, diagnósticos de enfermagem, troca gasosa e limpeza de vias aéreas prejudicadas, como eu coloquei ali, né? O que vocês prescreveriam para esse paciente? De acordo com os sinais e sintomas, as dificuldades que nós conversamos aqui em aula, né? E assim sucessivamente, tá? Eu vou verificar a possibilidade de você. Eu vou verificar a possibilidade, não, na verdade, eu vou colocar lá no sistema para que vocês respondam, né? Esses diagnósticos de enfermagem, da mesma forma que eu coloquei a outra disciplina, que acho que fica mais fácil, tá certo? Aí vocês vão responder item por item. Eu já vou colocar os diagnósticos de enfermagem e quero que vocês coloquem a prescrição e a justificativa desses diagnósticos de enfermagem e depois eu vou dando feedback para vocês, tá? Tem um livrinho muito bacana que vai auxiliar vocês bastante a resolver alguns casos, a pensar de uma forma mais fisiológica. Eu gosto muito dele, que é o Brunner. Tá? Acho que é um livro para a vida toda. Eu acho que vale super a pena vocês pesquisarem, entrar em contato com esse material, porque ele vai trazer muitos conhecimentos para vocês, tá? Coloquei para vocês na aulinha também alguns termos técnicos, né? Como, por exemplo, dispneia, policitemia, tá certo? Alguns termos que vocês possam utilizar e conhecer na vida de vocês profissional. Taquipneia, taquidispneia, são termos importantes que vale a pena vocês darem uma estudada, memorizar, porque pode cair em prova. E também coloquei umas definições, né? Definições de asma, bronquiectasia, da bronquite, deficiência da glicoproteína alfa-antitripsina, tá certo? Então tem várias coisinhas lá que vale a pena vocês darem uma olhadinha na aulinha. Então, espero que
tenha feito aí um bom resumo do que nós deveríamos ter conversado ontem, tá? E na quinta ou na sexta-feira eu volto a postar um novo vídeo, tá? Acompanhem, tá? Que por enquanto é essa alternativa que a gente tem, né? De se encontrar. Qualquer coisa me escrevam, mandam mensagem. Eu sempre vou deixar aberto para vocês, nas próprias atividades, um campinho para vocês fazerem algumas observações, que aí eu vou lendo por aqui também e a gente vai acrescentando nas próximas aulas, ok? Crianças, vitórias, sucesso, se cuidem, se protejam direitinho para que a gente possa passar por essa fase que tá sendo tão difícil, não só no Brasil como no mundo todo, tá? Um beijo e até a próxima. Quinta-feira, se Deus quiser, no máximo sexta-feira tem uma aulinha nova para vocês, tá? Tchau, tchau.